Olá pessoal, como vocês estão? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma prática, uma técnica que eu realizo na minha vida, em vários setores da minha vida, em diversos âmbitos e que me ajuda muito em situações difíceis, situações de dor e de sofrimento. Que eu conheço várias pessoas que também utilizam, que também ajudam essas pessoas, né? Então eu resolvi compartilhar porque eu acredito que para quem está passando por um tratamento oncológico, para quem está enfrentando um diagnóstico de um câncer, para quem está sofrendo, passando pelas dores mesmo, né, de cada uma das etapas, e pelas dores físicas e emocionais, né, que a gente enfrenta durante o tratamento, eu acredito que essa técnica, que também pode ser chamada de prática ou oração, como você preferir, ela pode ajudar você a aliviar um pouquinho esse peso do coração, essa dor, né? Às vezes a gente tem autoculpas, julgamentos, mágoas, enfim, muitas dores que vão surgindo dentro da gente, e essa técnica ela vai fazendo uma purificação, uma limpeza desses pensamentos e consequentemente dessas emoções que essas situações, né, na vida vão causando dentro da gente. Então se chama Ho Oponopono, né? Eu acredito que muitas pessoas já ouviram falar, né? Pelo menos na minha rede de amizades, assim, quando eu falo do Ho Oponopono, tem muitas pessoas que já conhecem, algumas já ouviram falar, mas não sabem muito bem o que que é, nunca fizeram, e tem gente que, nossa, me pergunta o que que é isso, né? Então eu vou explicar direitinho, tintim por tintim neste vídeo, desde a origem, como é que funciona, explicando como é que faz, né? E como é que eu uso na minha vida, tá bom? Antes eu queria, né, me apresentar, se você não me conhece, meu nome é Gabriela Gasparim, eu criei este canal para compartilhar as minhas experiências, né, desde que eu fui diagnosticada com câncer de mama em 2018, na época eu tinha 32 anos, e de lá para cá eu vim passando por muitas situações, né, e eu gravo esses vídeos com muitas delas, sobre muitas delas, né, desde as questões pragmáticas do tratamento até situações que eu vou vivendo né, nos meus dias aí, experiências de aprendizados, trocas e compartilhamentos. Então, se você gosta, se você se beneficia, ou se você quiser ajudar também, né, o canal, né, compartilhar esses vídeos, curtir, né, se você gostar desse vídeo, peço para você curtir. Também, se tiver alguma dúvida, comentar, porque ajuda bastante o canal, é um trabalho que eu gosto muito de fazer, então fico muito contente se você puder colaborar com o seu like, tá bom? Com a sua curtida. E segue aí o canal também, se você não tiver inscrito, para você poder receber, né, os próximos vídeos, tá bom? Bom, gente, então vamos lá. Começar então explicando para quem não sabe o que que é, né, Ho Oponopono, da onde vem, né, essa palavra, que ela é um pouco estranha para os nossos ouvidos, né, essa é a sua, né, forma de dizer assim. Então ela é uma técnica, eu fiz aqui meu protocolo, né, para alguns, com quem já me vê, para quem já assiste alguns dos meus vídeos sabe que eu costumo fazer, né, um roteirinho aqui, eu pesquiso antes, eu leio bastante, e aí eu vou anotando, vou fazendo um resumo, então eu me organizo assim, tá? Então, gente, é uma técnica havaiana milenar de cura através do perdão, tá? Ela não é religiosa, ela, na verdade, ela serve para fazer uma limpeza de situações de vida, tá? Que vão nos acontecendo, né? Então, esse nome, o Ponopono, essa palavra, significa reparar ou consertar um erro, tá? E por que reparar ou consertar um erro, né? Porque ela parte da ideia, né, de que nós temos esses pensamentos né, contaminados por traumas ou memórias dolorosas, né? E a gente com esses pensamentos que vem na nossa cabeça, né, diariamente, com recorrência, né, então de repente uma coisa que a gente sempre lembra, de uma mágoa do passado, de algo que aconteceu com a gente, ou de um ciclo na nossa vida que está se repetindo, né, tudo isso, né, causa uma dor e um sofrimento na gente. Só que segundo essa técnica, segundo essa prática e segundo essa sabedoria havaiana, nós somos responsáveis por isso, por esse ciclo que não tem fim, porque a gente fica pensando e pensando e pensando sobre essas situações. Então, a gente nunca permite que isso vá embora, né? E às vezes a gente não permite porque a gente tem culpa, tem julgamento, tem mágoa, tem rancor, né? Então tem raiva, irritação, todos esses sentimentos negativos que determinada situação de vida que aconteceu com a gente, né? E aí a gente, em vez de liberar isso, né, tirar o peso dessa situação, a gente fica pensando e voltando a pensar e voltando a pensar. Então essa limpeza
ela é importante para que a gente entenda, né, que só está sob nossa responsabilidade se livrar desses pensamentos, se livrar dessas dores, que isso está em nós, independentemente de como, de porquê, né, tenha acontecido, né, a gente tem a responsabilidade daquilo que chega até nós e da dor que a gente sente e de ficar remoendo essa dor, né? Então, essa prática, né, diz que nós temos 100% de responsabilidade sobre isso, né? E muitas vezes essa prática também fala com relação às outras pessoas. Então, por exemplo, se alguma pessoa fez alguma coisa pra gente e aquilo nos machucou, a pessoa fez, mas de uma certa forma a gente tem uma responsabilidade porque nisso que a gente está sentindo, porque quem está sentindo é a gente, né? A gente que está sentindo, está em nós essa dor. Então a gente sente a raiva, a gente sente, não é outra pessoa, né? Então a responsabilidade que a gente tem que assumir, né? Nesse acordo, é como se a gente tivesse feito, né? Aconteceu alguma coisa envolvendo a gente ou uma outra pessoa, ou com nós mesmos, às vezes a gente faz alguma coisa, né? E a gente fica com raiva da gente mesmo, né? E a gente fica se martirizando por aquilo, só que a gente tem responsabilidade, né? A gente que causou, né? E aí, indo mais além, gente, essa prática, ela enxerga como todos nós sendo, né, interconectados. Então, tudo que acontece, na verdade, segundo, né, indo mais a fundo, mais profundamente nessa sabedoria havaiana milenar, o que ela diz? Que tudo que nos acontece, desde os nossos antepassados, as coisas que foram acontecendo, né, todos nós somos corresponsáveis pelas situações. Então a gente precisa admitir a nossa responsabilidade. Uma vez que nós estamos vivos aqui no mundo, as coisas estão acontecendo, nós temos uma parcela de responsabilidade. Uma vez que a gente tem conhecimento de que isso está acontecendo, né, a gente sempre temos que a responsabilidade. Então a gente tem aí como fazer essa cura, né, por meio dessa prática, essa limpeza, né, desses pensamentos, dessas situações que estão se repetindo na nossa vida, tá? Então, essa prática vem para colocar um fim nesse ciclo, tá bom? E como é que ela se tornou conhecida, né? Então, essa prática, então, como eu já falei, ela acontecia aí desde centenas de milhares de anos aí lá no Havaí, né? Que é uma etnia ali, né? Um grupo de pessoas, né? Daquela ilha dos Estados Unidos, né? Então, os ancestrais ali sempre fizeram. Existe até uma oração mesmo. A prática, elas são 4 frases, mas existe, para quem quiser conhecer, tem uma oração completa, que também pode ser lida, né? Essa oração ela pode ser lida junto com a técnica, né? Ou antes ou depois, né? Quem tiver interesse tem como pesquisar, né? Na internet, oração inteira, né? Na íntegra do Ho Oponopono. Eu vou ver se eu coloco também na descrição aqui do vídeo, vou ver se cabe, não sei se vai caber. Se não couber, tem como procurar, né? Na internet, oração inteira do Ho Oponopono. É facinho de achar, gente. E aí, gente, então como é que ela tornou conhecida? Ela se tornou conhecida após a publicação. Na verdade, ela já era praticada, mas o que aconteceu? Teve um fato, né, que tornou ela ainda mais conhecida no mundo todo. Então, porque foi lançado um livro nos Estados Unidos no final de 2008 chamado Limite Zero, né, em português é Limite Zero, publicada pelo especialista em autodesenvolvimento humano, Joe Dispenza, né? E esse especialista, ele relatou um caso, né, que um psiquiatra havaiano, lá que trabalhava num hospital lá no Havaí, num hospital dentro de uma prisão, ele conseguiu curar uma ala inteira de pacientes que tinham problemas, questões psiquiátricas fortes e graves desse hospital, né, dentro dessa prisão, que tinha causado, então, questões que levaram eles a serem presos, né. E essa cura que ele fez, gente, esse especialista, esse doutor, chama Dr. Hugh Lane, né, o psiquiatra, ele fez a cura, então, desses pacientes todos utilizando, né, essa técnica. Então, em vez dele ir lá e atender paciente por paciente, o que ele fazia? Ele pegava a ficha apenas, ele nem ia lá olhar o caso, porque pelo que eu li, pelas minhas pesquisas, né, parece que era um ambiente muito pesado, de uma energia muito difícil, né? Imagina, né, gente, uma ala psiquiátrica dentro de uma prisão, né, de pessoas que tinham cometido crimes, às vezes, muito graves, né? Então, era difícil. Então, ele conseguia, ele já era, né, um psiquiatra, um especialista, já de lá do Havaí, provavelmente ele já devia conhecer essa técnica aí,
aí, né, que era dos ancestrais dele, né? Então ele utilizava o Ho'oponopono simplesmente lendo aquela ficha, sentindo aquela dor que aquela pessoa, né, provavelmente sentia, ou sentia nele, o que aquilo reverberava nele, e fazia essa oração, essa técnica, enfim, né, com as 4 frases que eu vou contar daqui a pouquinho, para poder limpar esses pensamentos e essas dores causadas, né, porque ele sentia também a corresponsabilidade dele nessa dor, porque uma vez que ele lia a ficha e sentia aquela dor, porque a gente fica, né, quando acontece alguma coisa no mundo, qualquer situação que a gente fica sabendo, a gente não dói em nós também? Há um acidente, alguma coisa que acontece com um familiar próximo, a gente também não sente a dor? Então a gente limpa no que a gente está sentindo, porque a gente tem essa responsabilidade também, porque a gente está sentindo também, nós estamos vivos, estamos percebendo as coisas que estão acontecendo, né? Então ele falava assim, que ele fazia essas frases, né? Ele entoava essas frases, que também pode ser chamado de mantra, limpando nele essa dor. E parece que, né, diz aí o livro, na verdade não parece, porque é uma história real, foi publicado, né, e foi comprovado, né, essa história, que essa ala desse hospital foi curada, né, graças à prática deste médico. E ele conseguiu limpar essas dores emocionais e físicas, enfim, né, desses pacientes. Provavelmente mais emocionais e que eram problemas psiquiátricos, né, enfim. Então ela é muito forte, gente. Só que para poder funcionar, a gente tem que acreditar, né? Então se você de repente está assistindo esse vídeo, está falando, ixi, isso daí não acredito, não é para mim, tudo bem, não tem problema nenhum, né? Cada pessoa tem aí a sua crença, tem a sua forma de enxergar, né? O mundo, então não tem problema nenhum, né? Mas o vídeo que eu tô fazendo realmente é para quem acredita que pode funcionar. Eu acredito porque eu já fiz e para mim funciona. Pelo menos eu me sinto mais leve sempre que eu faço, eu me sinto... É claro que tem dias e dias, né? Então a gente exige uma concentração, como qualquer oração, prática que a gente faz, a gente precisa se concentrar, precisa estar conectado, né? Às vezes a gente faz pensando na morte da bezerra, né? Então, quanto mais a gente faz acreditando e com entrega, mais vai funcionando, tá? E então agora eu vou falar um pouquinho, então eu vou contar como é que faz, né, a prática. Então, gente, como eu já falei, não é relacionada a nenhuma religião, né? A gente faz ela sozinho, né? Sozinhas, sozinhos, conosco mesmo. Então, a gente separa ali um momento que a gente tá com a nossa privacidade, pode ser num cantinho da nossa casa. Para quem já faz orações e já tem um lugarzinho de prática, escolhe lá esse seu cantinho. Para quem não tem, pode ser na cama, antes de dormir, ou quando acordou, ou num momento melhor, né? Ou às vezes até no hospital, para quem tá no hospital, tá? Pode fazer em qualquer lugar, você pode fazer inclusive mentalmente, ninguém precisa nem estar sabendo. Às vezes você tá no ônibus, você tá no trânsito, você tá numa fila, né? Você pode ir fazendo essa prática, tá bom? Não tem, assim, nenhuma regra. Mas, se você puder, né, eu gosto de fazer todos os dias, ainda mais quando tem uma situação que eu tô passando, então de repente a gente tá lá, né, acabou de saber do diagnóstico, tá passando, tá doente, tá difícil, sabe? Ou a gente tá passando por uma fase do tratamento da quimioterapia que tá muito ruim de aguentar, tá muito ruim de aturar, tá sofrendo, a gente tá com dores, tá pesando. Então a gente pode fazer, né, essa prática todos os dias, de repente na cama, onde a gente estiver, no sofá, numa cadeira, né, ou que nem eu falei, o ideal é que a gente não esteja com nenhuma outra pessoa, porque se você for fazer, você vai ter que estar, não vai poder estar conversando, não vai poder estar, então se sim, tem outras pessoas, é melhor você se retirar para um cantinho seu, mas porque a gente vai fazer sozinho, né, que a limpeza acontece da gente com a gente mesmo, tá bom? Então eu utilizo, então assim, a gente pode fazer quantas vezes a gente quiser, né? Primeiro eu vou explicar como é que é, depois eu conto como é que eu faço do meu jeito, tá? Então, gente, são 4 palavrinhas que a gente fala várias vezes seguidas, né? Então sinto muito, me perdoa, te amo, sou grato. Sou grata, né? Então eu falo sou grata, né? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. São essas 4 frases. O que significa essas 4 frases, né? Então, gente, como eu falei, o Ho'oponopono, ele vai dizer que a gente tem responsabilidade por aquilo que chega até nós. Então, muitas vezes quando a gente está no tratamento do câncer, a gente está se culpando, né? Por que a gente não descobriu antes? Por que a gente não fez nada a respeito antes? Ou se não, será que eu tive alguma responsabilidade? Às vezes acontece, né? Tem pessoas que acreditam que sim, tem pessoas que acreditam que não, mas mesmo assim, às vezes dores que a gente está sentindo de mágoas, de pessoas que nos trataram de uma certa forma, a gente pode estar sentindo dor de tudo quanto é lugar, né?
assim, comigo era muito comum eu sentir uma dor assim de por que que, né, por que que isso chegou até mim, por que que comigo, né? É muito comum a gente perguntar, eu conheço muitas pacientes que não conseguem aceitar, por que comigo, né? E aí fica se martirizando, eu não mereço isso não é pra mim, fica naquele sentimento ruim de dor, né? Então, gente, a gente tem que aceitar que isso está acontecendo e aceitar a responsabilidade por isso que a gente está sentindo, por isso que chegou até nós. Então a gente fala assim, sinto muito, com essa autoaceitação, essa autocompaixão, eu sou um ser humano, isso aconteceu comigo, tudo bem, sinto muito por isso que eu estou sentindo neste momento, né? Então a gente fala que a gente entende a parcela de responsabilidade nessa questão, né? Nessa dor que a gente está sentindo, nessa raiva, nessa irritação, né? Então, nossa, tô aqui fraca, nossa, por que comigo? Por que eu tô fraca? Por que eu não consigo? Nossa, sinto muito, eu fiz tudo que eu posso, eu faço tudo que tá no meu alcance, sinto muito, né? Tem coisa, gente, que a gente também não consegue, a gente pode expandir, né? A gente pode expandir por tudo que a gente está tentando fazer e não está conseguindo, por todos os nossos esforços durante o tratamento, às vezes a gente tem uma fraqueza, né? Eu mesma teve uma época que eu fiquei muito nervosa, irritada, eu trabalhei durante a quimioterapia, né? E aí eu passei por um estresse no trabalho e aí acabei que eu fiquei doente com febre, porque o nosso corpo tá com a imunidade baixa, então aquele estresse me causou febre, dor de garganta, e eu me culpando, por que eu fui ficar nervosa? Nossa, já tô lá passando, né, por todo aquele momento e ainda tô ali, né, me culpando. Então, sinto muito, me perdoa, né? Aí primeiro sinto muito, né? Então, a gente também, quando a gente tá falando sinto muito, a gente tá dizendo esse arrependimento, a gente tá emanando esse arrependimento, né, porque a gente tá passando por essa situação, a gente tá tendo esse sentimento. Então, assim, no caso eu tô falando mais voltado para um tratamento, né, mas vamos supor que tenha sido uma situação de vida de uma pessoa, que você brigou, que você tá com rancor, ou alguém que fez algo pra você, né, então a gente sempre vai falar sinto muito por aquilo que aconteceu, pela nossa parcela de responsabilidade, a gente tá se arrependendo. Qualquer briga, a gente sempre envolve duas pessoas, né, por mais que... Então, tudo que acontece, né, às vezes uma briga no trânsito, às vezes uma raiva que a gente passa no dia a dia, com um colega de trabalho, então, assim, tudo a gente pode com um cônjuge, com um namorado, com um companheiro, enfim, companheira. Então, sempre tem aquela parcela de culpa que a gente, quando a gente começa a fazer o Ho Oponopono, a gente tá com humildade, com o coração aberto para curar, para limpar. Então a gente não tá querendo brigar mais, a gente não tá querendo se culpar mais, a gente tá meio que bandeira branca. Então, sinto muito, né? Então, uma vez que a gente falou sinto muito, a gente pede me perdoa, né? Então, porque quando a gente pede o perdão, é para dizer assim, olha, eu já reconheci, agora eu tô pedindo perdão, eu tô me manifestando, né? Eu tô reconhecendo, então, essas falhas, tô reconhecendo que eu tô carregando essa dor, eu tô reconhecendo, né, tipo, meio que uma continuação, né? Eu sinto muito e me perdoa, ele um complementa o outro, né? Então a gente está querendo se libertar disso que está acontecendo com a gente, né? Buscar esse perdão para libertar essa situação negativa. Né? E aí, uma vez eu contei para uma amiga, ela falou assim, mas você pede para quem, né? Para quem acredita numa divindade, num Deus, na força universal? Gente, a gente pede para a vida, para nós mesmos, para quem acredita na nossa força interior, né? Tem gente que, para quem é cristão e acredita num Deus, no Deus, né? Para quem não é, porque realmente esse canal, eu não tô aqui, como eu já falei, não é religioso, ela é uma prática que é utilizada até por questões, por psicólogos, né? Ela é completamente desvinculada de qualquer religião, mas a gente tem que ter né, nesse caso, como eu falei, né, essa é uma prática para quem acredita que a vida tem aí, né, uma força que nos rege, tem alguma coisa por trás disso tudo, e nem que seja aquela força interior nossa. Então a gente pode pedir para nós mesmos, né? Então pedir esse perdão para nós mesmos, uma coisa de auto-perdão. Também, se você não acredita em nada além, nada externo, você pode pedir para você mesmo esse auto-perdão. Eu faço, às vezes, mesmo acreditando, eu faço também, muitas vezes quando acontece alguma coisa comigo, eu faço esse auto-perdão para mim mesma, né? Nossa, me perdoa, Gabriela, por eu ter feito isso. Você pode falar o seu nome, se você quiser, para reforçar, né? Sinto muito, no meu caso, né? Sinto muito, Gabriela, me perdoa, te amo, sou grata, né? Agora, o te amo, gente, é porque a gente entende
que tudo que acontece, que a vida, né, a gente está interconectado com tudo que está acontecendo, e a gente tem quando a gente tem essa consciência, né, a gente emana um amor por tudo isso, né, por essa unidade, né, então se às vezes a gente, no caso, se tem aí uma briga com uma outra pessoa, né, a gente ama, por quê, né, porque a gente tem um respeito a nós mesmos e aos outros, né. Então, assim, todos nós fazemos parte de um só conjunto, né? Então, várias, né? Novamente a gente pode voltar para diversos tipos de religiões diversas que vão falar, né? Que todos somos um, que a energia é uma só, que tudo está interconectado. Não tem uma regra, mas a gente diz, né? Quando a gente está fazendo essa prática, a gente está buscando essa cura. Então, a gente tem que pedir perdão e tem que emanar esse amor que a gente sente para poder purificar, transformar essa dor em amor, né? Então, em alto amor também. Então, eu te amo a mim mesma, amo a mim, né? Quando a gente tá falando para nós mesmos, nossa, né? Tô aqui passando por essa situação difícil. Você consegue dizer eu te amo para você mesma? Porque se você tiver, né, com todo durante o tratamento, a gente já tá com tanto peso nos nossos ombros. A gente tá se julgando, às vezes, se culpando, a gente não tá bem, a nossa autoestima não tá boa, então é tão bom falar eu te amo, apesar de tudo que tá acontecendo, né? Sinto muito, me perdoa, eu te amo, eu me amo, sabe? E sabendo que a gente tá se amando, mas porque ela vem, essa frase também ela é mais profunda, não é só eu me amo, mas a gente ama a vida, a gente ama a todos, então quando a gente tá falando de uma, né, no caso assim, claro, né, às vezes a gente não é tão lindo e maravilhoso, eu amo todo mundo, né, claro que a gente sabe que na prática não é assim, né, gente, a gente tem nossas questões, somos seres humanos, né, às vezes a gente brigou com uma pessoa, falar que ama essa pessoa é difícil, então por isso que a gente fala, a gente pede desculpas, a gente põe esse arrependimento e a gente coloca nessa intenção de dizer, olha, é difícil, mas a gente ama. No final das contas, né, a força do amor, ela tem que prevalecer, porque é uma prece, é uma oração, né, que ela é profunda. Então é o que a gente está buscando, por mais que às vezes a gente não consiga. Às vezes a gente também não consegue se amar, né? Quantas vezes isso não acontece? Mas a gente fala que é para conseguir transmutar, é para pedir para que a gente consiga também amar, né? Então é uma coisa mais forte do que a gente tem que ter, gente, essa fé. É para fazer, não é para fazer de qualquer jeito. É difícil às vezes fazer, né? Mas a gente tem que fazer com essa verdade interior. Às vezes a gente pode falar eu te amo sem estar muito convicta, mas a gente fala, entendeu? A gente fala que é para poder firmar, que é para poder, uma hora a coisa vai, uma hora esse amor vem, gente. Entendeu? A gente tem que confiar no processo, né? Então aqui eu até anotei uma frase que eu peguei aqui de uma das minhas pesquisas, né? Que a gente fala assim, eu te amo porque te reconheço como melhor. Posso não estar enxergando isso agora, mas todos temos um ponto de amor em nós e no universo. Né? Eu peguei essa frase, eu vou colocar o link, né, de um portal de psicologia, mas a gente tem esse reconhecimento do amor, tá bom, gente? E depois a gente fala sou grata. Por que sou grata, né? Que é uma gratidão profunda e sincera, né, que a gente sente por a gente estar tendo a oportunidade, né, de reconhecer isso que está acontecendo com a gente, né, e transmutar. Então é um agradecimento, né, pela oportunidade de melhorar que a gente está tendo, de compreender que o que ocorre no passado, né, a gente tem que acreditar que isso está resolvido. Então, né, agradecer também pela situação de poder aprender, né? Então, com o processo de um câncer, gente, o quanto que a gente não aprende. Eu sei, eu já falei vários vídeos sobre isso, muitas pessoas falam que tem a dificuldade de aceitar esse aprendizado, mas muitas falam pra mim que, nossa, Gabriela, eu sou que nem, eu já consegui ver aprendizado, nossa, como que eu tô aprendendo com essa situação? Então, tudo que vem até nós, por mais difícil que seja, traz um aprendizado. E, na verdade, essa forma é a melhor forma de enxergar. Porque se a gente não enxergar assim, a gente realmente vai desabar. Né? A gente não vai... Se a gente for falar, não tô aprendendo nada só reclamar... Gente, esse caminho não vai levar a gente a lugar nenhum. Né? Na verdade, a melhor coisa que a gente tem a fazer é agradecer pelo que nos acontece, porque realmente a gente acaba evoluindo com tudo isso, a gente se torna pessoas melhores. Eu me tornei uma pessoa muito melhor graças a ter passado por uma doença grave como o câncer, que me mostrou muitas coisas e cada dia me mostra, e eu sou agradecida por isso. Então a gente fala sou grata por essa situação, essa dor que tá fazendo, né, essa cura, então sou grata pela oportunidade de estar curando essa dor que eu tô sentindo, né?
E aí a gente repete isso, a gente repete, né? E aí eu anotei aqui também, né, ó, porque tudo que foi vivido foi e é importante para a nossa evolução, né? Então, gente, essas 4 frases a gente vai repetir. E como que a gente vai repetir? Tem uma regra? Não tem. Você pode fazer 1, 2 vezes. Eu gosto de fazer 108 vezes. Por que 108 vezes? Porque eu vi em alguns lugares, não é, gente, não tem regra, não precisa fazer 108 vezes. Você pode fazer uma vez, você pode fazer 10, você pode fazer até quando você sentir que liberou e ficou mais leve. Eu, né, conforme eu vou fazendo, eu vou sentindo, gente, acontece várias vezes de eu fazer e começar a chorar copiosamente. Quando é uma dor muito profunda, às vezes de alguma coisa que eu tô passando e eu faço, eu sento, eu gosto de sentar no minha almofadinha, no chão, com a perninha, né, sentadinha como se estivesse em meditação, assim. Às vezes eu ligo um incenso, sabe? E acendo, né, um incenso. E eu vou fazendo várias vezes, assim, aconteceu já de eu começar a chorar, porque tava doendo tanto, e quando eu fui falando, sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata, foi limpando, gente. Aí quando acaba, então você pode fazer até você sentir que você tá mais leve, você tá com aquela dor, você tá passando por aquele momento muito difícil, você pode fazer até você sentir, nossa, acho que agora liberou, né? Quanto você pode fazer 108 vezes, que eu gosto de fazer 108, porque a repetição, gente, ela, às vezes a gente fala uma vez sem estar prestando atenção, fala 2, fala 3, aí conforme você vai repetindo, como todo mantra, né, uma hora entra na cabeça, então é bom fazer bastante vezes, eu gosto de fazer bastante vezes, é mais para poder firmar mesmo, né. E 108 vezes porque existe, né, eu tô aqui, gente, esse aqui é um japamala, para quem já ouviu falar, é tipo é utilizado pelos orientais, né? Esse aqui fui eu que fiz, né? Eu usei umas bolinhas de um colar antigo que eu tinha, por isso que ele é assim meio que colorido. Mas se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar diversos modelos, se chama japamala, tá? Vocês vão encontrar diversos modelos, diversas pedrinhas, de bolinha de madeira, de bolinha de pedrinhas preciosas, de cristais, enfim. Vai ter diversas cores, enfim, jeitos, né? Eu fiz esse aqui com umas pedrinhas que eu tinha, umas bolinhas de plástico que eu tinha na minha casa. Dizem que, aí você pode fazer com essa, dizem que os materiais também emanam energias, né? Eu acabei criando aí uma estima por esse meu de plástico mesmo, mas eu tô para comprar, para adquirir um mais assim, digamos, nobre há alguns anos e eu acabei utilizando sempre esse mesmo, né? Então, nas práticas orientais, né, utiliza-se fazer 108 contos para várias coisas. Esse número 108, ele tem vários significados, né? Por exemplo, no budismo existem 108, quando é o ano novo, né, bate-se 108 vezes um sino para poder falar dos 108 purificações que a gente tem que ter de erros, né, que a gente comete aí na vida. Então esse 108 ele é bastante, no Oriente ele é utilizado em diversas maneiras, ele tem muitos significados, mas a gente não precisa fazer. Na verdade eu uso 108 mais pensando assim num número, né, e como eu vi em alguns lugares que dá para conectar o 108 com o Ho Oponopono, eu gostei e adotei, mas não tem essa regra. E uma coisa que eu descobri recentemente, gente, para quem é católico, né, eu tenho um tercinho católico aqui também, olha. Se a gente pegar só a parte, né, tirar essas 3 partes aqui, né, que no catolicismo tem aqui de fazer, né, esse começo do terço, se você pegar só a parte das Ave Marias e do Pai Nosso aqui, vai dar 108 também. Eu descobri, porque como é que é? São 10 Ave Marias e um Pai Nosso, né? 10 Ave Marias e um Pai Nosso. No todo dá 50 Ave Marias e 4 Pai Nossos. Se você fizer 2 vezes, vai dar 108. Então, para quem tem uma religião, para vocês verem como que não tem religião, assim, na verdade é completamente ecumênico. Se você é católico, você pode fazer 2 vezes, você pode fazer uma vez só, resolver pegar o terço e mudar e fazer o Ho Oponopono, entendeu? Não tem regra. Mas eu acho bem bacana utilizar alguma coisa para contar, só para você não se perder. Mas você também pode fazer desse jeito que eu falei, né? Fazer conforme você se sente que tá liberando, né? Eu também já vi pessoas que falam que fazem no transporte público, às vezes tá indo pro trabalho, mentalizando, conforme tá indo pro trabalho, tá indo lá falar com a chefe, que tá cansativa, aquela relação com a chefe, vai pensando na chefe, vai fazendo o Ho Oponopono. Então, gente, dá pra fazer, o namorado que brigou, faz, né? E muitas vezes acontece, gente, da gente fazer, eu já fiz pra relações de trabalho, para relações com amizades, para essas dores físicas e emocionais durante o tratamento, para questões emocionais em geral que eu tenho, ou uma situação muito difícil que eu tô passando na minha vida. Eu faço, gente, eu faço quase todos os dias, tá? Não é todo dia, mas quase todos os dias. Ou quando eu tô querendo alguma coisa e eu tô sentindo que esse ciclo tá se repetindo na minha vida, que eu não tô conseguindo, eu faço para pedir assim, olha, o que eu não tô enxergando? Me mostra o universo, me mostra a vida, me mostra a divindade, né? Me perdoa por eu estar de novo
sofrendo por conta de uma situação que eu não tô conseguindo mudar na minha vida, né? E claro, né, tem momentos que funciona de uma maneira mais vívida, tem momentos que não, mas o importante é fazer acreditando e com entrega, confiança, né? Confia, né, faz e pronto, fez a sua parte. Se você fizer todos os dias, eu garanto para você que o seu peso nas suas costas, a sua dor vai melhorando. Se você for fazendo religiosamente todos os dias durante o tratamento, pensa, todo dia você pega ou reserva um tempinho para você falar, sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. Vai agradecendo, vai integrando, vai limpando essa dor que esse tratamento, que essa doença tão forte, tão grave, tá fazendo no nosso organismo. Entendeu? E é uma limpeza que vem colaborando aí junto com o tratamento que a gente vai fazendo, né? Pra mim, pelo menos, faz todo sentido e eu gosto muito. Bom, gente, já falei demais, espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, se você chegou até aqui, peço mais uma vez para você dar um like no vídeo, né, comentar, compartilhar, tá bom? Se você tiver alguma sugestão, alguma pergunta também para outros temas de vídeo, peço para você fazer aqui que eu vou gravar com o maior prazer, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.